Mas então, combinado que você continua exatamente da onde, só para introduzir ali na gravação, querida, Nádia, querida. Bom, então, muito obrigada pela presença de todas. Nós estamos aqui em função de um projeto muito querido da gente. Ele pertence, né? Ele é de competência do Sistema Estadual de Museus, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e ele se chama Campanha Sonhar o Mundo. E a gente tem muitas aspirações em relação a esse programa. E depois, né, de 2 anos sem a gente poder participar, várias pessoas daqui participaram em diversos momentos com esse projeto. E o Espaço Memória Carandiru, inclusive, em outro momento, também participou, né, com a Nancy e com a Nádia. E hoje, então, nós convidamos todas as mulheres que trabalharam de alguma maneira com esse espaço, direta ou indiretamente. E algumas pessoas indiretamente, porque elas são memórias de ex-moradores, né, que vão trazer para nós também essa experiência de ter trabalhado com a vinculação direta a essas memórias. Nós trabalhamos com o patrimônio, né? E aí foi uma ideia que surgiu, a gente conversou, enfim, é um grupo bastante extenso, a gente trocou muitas figurinhas, fizemos um levantamento de todas as pessoas que participaram, e algumas ainda estão faltando, mas estarão chegando, né? E eu agradeço imensamente a participação de todas vocês. Essa mesa redonda, ela se chama Das que Viveram, das que Trabalham, a Memória Prisional, Mulheres e Direitos Humanos. E é um pouco a ideia que a gente tem. A gente sugeriu uma pergunta desencadeadora, mas de forma muito natural, né? Porque a gente tem uma afetividade, uma ligação direta com esse espaço, a gente vai expondo, né? E eu vou pedir para a Andréa repetir a experiência com a camiseta e vou deixar a Rô iniciar, então, porque a pergunta era exatamente essa, né? Qual é a relação que nós estabelecemos, né, com esse espaço Memória Carandiru? Então, Roseli, você é uma amada, né, do curso, a gente só tem muito boas lembranças, e eu gostaria que você iniciasse falando. Obrigada pela sua presença. Eu queria iniciar dizendo que, assim, eu tive o prazer de participar de um projeto, que era um projeto que a Cecília e a Márcia me convidaram. Eu falo que é um projeto porque o curso era um curso técnico de museu. Para elas era algo muito natural, e para as outras pessoas que elas convidavam, né, para o curso, eu tinha, claro, antes disso eu passei por um processo, né, que é enfim, eu era formada em letras, passei por um processo, um concurso, mas eu não conhecia nada de museologia, conhecia muito menos que os alunos, né. A proposta delas era justamente unir o que eu sabia, que era projetos, com uma área absolutamente nova para uma pessoa que vinha do audiovisual. E para minha felicidade, eu vinha de uma área de cultura, mas o museu, a museologia, diferentemente, ela lida muito com essa questão da cultura, é sempre muito efervescente, né? Quando você acha que você consegue dar o primeiro passo, as museólogas, a Andréa, a Cecília, elas estavam muito mais lá na minha frente. Mas, assim, teve um momento muito especial, que foi, eu fui convidada, era a professora, na época, a professora Marília Bonas. Eu tinha sido convidada pela Cecília também para fazer algumas coisas, pela Andréa, mas efetivamente a Marília me convidou para um percurso dentro do Carandiru, que ela ia com os alunos e eles iam olhar os tetos, né, eles iam tirar, e eu fui sem saber exatamente nada, era um dia frio, uma manhã fria, e a cada percurso de cada sala, eles basicamente pareciam 3D na minha cabeça, porque eles conseguiam, cada sala que a gente ia, eles
os alunos e a Marília, eles descreviam os blocos do Carandiru como se aquilo tivesse dentro da cabeça deles. E eu ali era aluna fazendo todas as perguntas que vocês podem imaginar na vida para ela, para o Rafael, eu vou esquecer vários nomes, a Gabriela. Então, inverteu-se os papéis, e a cada sala, eu falava, a que hora o pavilhão 4, porque acontecia isso, eles tinham pesquisado absolutamente tudo. E eu morei a minha vida toda na Zona Norte. Então, algumas coisas eu conseguia fazer, mas, na verdade, eu não sabia absolutamente nada. Então, eu tenho essa memória muito forte, primeiro, de ter feito parte dessa história que começou, o trabalho do museu, que era uma coisa que a Cecília falava bastante, mas eu não tinha noção do tamanho, da possibilidade de ter participado com os alunos, mas de efetivamente ter entendido um pouco mais o trabalho da Cecília, da Márcia, da André, de todo mundo, quando eu fiz esse percurso. Então, foi, assim, impactante para mim esse dia. Eu acho que esse é o que eu mais me lembro. E aí, enfim, eu sei que vocês vão continuar daí, mas eu me lembro que foi bastante impactante, porque depois disso, muita coisa que vocês me falavam, eu conseguia ter uma exata noção do que era aquilo, do que era o trabalho. O dia que a Márcia foi me falar sobre todas as obras, então eu comecei a entender tudo aquilo a partir desse percurso, que, enfim, até hoje me impacta muito, né? Então, esse é o que eu me lembro, efetivamente, que eu acho que foi, assim, maravilhoso ter participado desse projeto, de ter a oportunidade de ter todos esses alunos, eram mais ou menos 10, 12, só para mim. Eles me explicavam absolutamente tudo. Então, assim, foi também um exercício de docência muito profundo na minha vida, porque eu tinha vindo do audiovisual, de você conseguir trocar com seus alunos, e naquele momento eles serem seus professores, e foi maravilhoso. Eu acho que para todos que estavam ali foi inesquecível. Acho que essa é o mais impactante que eu me lembro, assim. Obrigada, Roseli. Imagina. Eu vou agradecer a presença da Sofia. A Maureen não vai poder estar, porque ela... Que pena. Acidente, a gente está... Nós estávamos com o coração na mão, a Sofia pode falar depois um pouco melhor. Obrigada, Sô. E a Karina também, que ela apareceu e deu uma caidinha também, mas a gente espera que deve ser a conexão, ela estava em movimento. Roseli, eu queria... Então, Sofia, tem uma pergunta desencadeadora que é: o que representa o espaço Memória Carandiru na sua memória, né? Nós estamos aqui num encontro dentro do programa Sonhar o Mundo, né, da Secretaria de Estado da Cultura, do Sistema Estadual de Museus. E chamamos as mulheres para falar, as mulheres que participaram direto ou indiretamente da constituição desse lugar, né, que é um lugar de memória sensível e que é muito sensível para a gente. E a professora Roseli, logo que a gente entrou ali na escola, né, a Márcia Loduca, diretora, que você conhece naquele momento, e todos nós temos uma relação com aquele lugar, e a gente chamou, então, para essa mulherada, para falar sobre essa experiência, né? Viram outras pessoas, inclusive, estamos esperando por elas, mas só para te situar, a gente começou em função dos horários, né? E aí eu gostaria, então, que a Roseli chamasse alguém para dar esse depoimento, para registrado. Eu acho que eu vou chamar a Andréa, porque a primeira vez que eu vi em pé um pouco esse teu trabalho, Cecília, dos alunos da Andréa, foi um dia que vocês me chamaram e que vocês me explicaram, vocês todos, o que era aquele espaço, porque eu sou da realidade do papel, do projeto, e aí ver aquilo tudo de pé. Então, eu queria que a Andréa contasse um pouco, porque a gente tem uma foto, inclusive, icônica, né, do dia que eles me chamaram e que eu estava vendo aquele projeto de pé, para ela contar um pouquinho, que ela e os alunos paramentados, enfim, eu vi os alunos e ela com a mão na massa, né, que é muito importante para quem faz projeto. A gente faz o projeto e, geralmente, a gente vê o resultado. Então,
foi impactante também para mim. Eu quero que ela conte um pouquinho dessa fase aí, desse dia em especial, né? Oi, pessoal, meu nome é Andréa. Eu fui convidada pela Cecília Machado para ministrar uma disciplina que era de conservação preventiva. Ela teve alguns nomes ao longo do curso de museologia, do curso técnico de museologia, e foram 8 anos que eu tive o prazer de estar nesse espaço. E uma memória, eu tenho muitas memórias, né? Foram muitas turmas, as turmas eram muito apaixonantes. E esse espaço do Memória Carandiru, ele está situado dentro do prédio da ETEC, do prédio que compartilha várias disciplinas, né, vários cursos, mas especificamente um espaço da memória do Carandiru ficou ligado a algumas disciplinas da área do curso técnico de museologia. Ali estavam reunidas várias obras, várias peças, que são peças que foram recolhidas em diversos momentos. E dentro da disciplina de conservação, nós tínhamos o laboratório de museus, que era o desenvolvimento de tarefas de conservação preventiva e de documentação dentro desse espaço, que era uma ala que foi designada para ser esse espaço de memória, foi o início de um espaço expositivo que não se concretizou, e houve uma reunião de vários itens, alguns icônicos, como a porta de saída, portas pintadas por presos, tinham 3 celas ali representadas, acho que uma verdadeira e 2 eram uma representação, mas tinham inúmeros objetos que foram utilizados no cotidiano, enquanto ali era um sistema prisional. E desenvolver ações de conservação, de preservação de um patrimônio, de uma memória, junto a alunos, e era uma descoberta diária, assim, porque cada um trazia uma memória específica da sua relação com o Carandiru, da sua relação com a memória, junto com obras e peças que não necessariamente são comuns de serem vistas dentro de espaços de memória, né? Porque a gente não tem uma tradição de memória carcerária aqui no Brasil. Então, como lidar com os objetos? Eram objetos ligados a um cotidiano de violência, um cotidiano de fuga, ou um cotidiano de memória, de saudades. Então, era muito importante para mim, e para que os alunos entenderem que o manuseio tinha que ser muito respeitoso. Havia um conjunto de peças muito interessantes que me marcavam particularmente, e eu acredito também que os alunos também, porque eles falavam muito disso, que eram quadrinhos que eram colocados durante as visitas, quando vinham a esposas ou namoradas ou visitarem, que eram com todos os elementos de beleza que eles conseguiam encontrar, restos de revista, recorte de revista, uma palavra bonita, uma colagem de uma figurinha infantil ou de flor, etc., numa bandejinha de isopor de alimento. Então, dentro dessa rotina tão dura, eles encontravam espaço para desenvolvimento de itens do cotidiano que trouxessem uma normalidade, trouxessem uma beleza, trouxessem uma narrativa menos dolorosa daquilo que eles estavam vivendo. Então, esse manuseio desses itens era extremamente prazeroso, extremamente delicado pela conservação. Obviamente, são peças que, na sua materialidade, elas têm uma fragilidade muito grande, como eu falei, são pedaços de bola feitos de tecido, ou eram bandejinhas de isopor que eram utilizadas como quadros, ou como referência ao momento de privacidade que aquele usuário estava tendo, e que trazia em si as marcas de uma vivência muito, muito sofrida. Então, não eram objetos que tinham muita resistência, né? Então, dentro do nosso cotidiano de aula, dentro do nosso cotidiano de trabalho, a gente ia entrando dentro desse espaço, ia trazendo essas peças à tona, ia desenvolvendo ações de conservação, seja de limpeza, seja de embalagem, e a cada turma a gente recomeçava esse processo.
e era muito interessante ver como que iam sendo desenvolvidos falas de respeito, de reconhecimento do direito à memória, do reconhecimento do direito a ter aquele item preservado. Então, eu lembro que algumas peças eram gigantes, era uma panela de arroz, era uma cadeira de barbeiro, era uma porta de cela, então a gente também fazia muitas coisas em loco, né? Sem tirar a obra, aquela peça necessariamente de dentro do espaço Carandiru. Eu lembro do primeiro prédio que a gente deu aula, né, Cia, que era o prédio do lado, que estava vazio, então a gente tinha que subir no escuro, naqueles longos, aquela escadaria até o último andar, onde estava instalado o laboratório, e era um segurança que nos acompanhava com uma lanterna, e na hora de sair a gente chamava no rádio, ele vinha nos buscar, e a gente tinha a oportunidade de vivenciar um espaço que era gigante, né, um prédio, que foi uma cadeia, absolutamente no silêncio, ou preenchidos de vários sons, né? Sons que ficaram perpetuados dentro daquele espaço. Então, foram 2 momentos muito impactantes para mim. Esse momento que a gente subia esse prédio vazio e descia, então a gente até se fazia um silêncio na hora de descer, porque era tão grande o espaço, era tão vazio e tinha tanta vida ainda ali dentro, que a gente acabava descendo em silêncio. A Roseli também viveu nesse prédio com a gente, dava aula lá também, eu, a C. E depois esse espaço dentro da Memória Carandiru, que a gente fez bastante esforço para que ele ficasse visível ao público, né? A gente lutou esses 8 anos que eu estive lá, tive o prazer de dar aula lá, mas eu tenho certeza que para cada pessoa que passou como aluno, ficou marcado esse momento de lidar com os objetos e esse entendimento do direito que todo mundo tem à memória e o entendimento de que qualquer objeto que materialize um conhecimento humano precisa ser cuidado e precisa ser preservado. Então, essa é a minha memória, uma das, né, memórias que eu tenho lá do projeto. Muito obrigada, Andréa. E quem você chama para Eu chamo a minha queridíssima companheira de aula, a Ju Monteiro. Gente, a minha imagem está meio cortada, né? Espera aí. Calma, é que eu tô falando do celular, eu coloquei o celular para carregar. Agora tá bem. Agora ficou. Agora vocês conseguem me ver, né? Deitada. Sim. Ih, meu Deus, espera aí. Calma, gente. Calma que a tecnologia não colabora. Ah, meu Deus. Como é que faz, gente? Vira? Achou. Então, mas aí eu vou ficar segurando aqui, que eu acho que é mais fácil, porque eu não estou conseguindo ver aqui no meu celular onde é que eu rotaciono a imagem, mas enfim. Bom, acho que em primeiro lugar agradecer também o convite, né? E, nossa, estou muito feliz de ver vocês não fazem ideia. E assim como a Andréia, a Roseli, a própria Cecília, acho que todas vocês, né, em alguma medida, eu também tenho uma longa trajetória, né, dentro do curso técnico de museologia, já são 11 anos dando aula, e sempre acompanhando aí também os diferentes projetos que se desenvolvem, né, a partir do Espaço Memória Carandiru como laboratório, como um grande laboratório do curso, né. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula lá, o ano era de 2010, se eu não me engano, e se eu realmente não me engano, que as datas às vezes me fogem. E eu me recordo que logo que eu entrei, já existia essa movimentação em relação ao Espaço Memória Carandiru. E eu me lembro de muitas vezes a Cecília falando disso, né? Dela comentando, não, a gente quer transformar o espaço não só num espaço expositivo para as pessoas conhecerem, né? O que é a memória de pessoas que viveram naquele espaço, né? Mas, sobretudo, transformar aquele lugar também num grande laboratório para o curso técnico, né? Então, nesse sentido,
eu tive a oportunidade, né, de desenvolver durante alguns semestres subsequentes, assim, um projeto de documentação, né, que nem a Andrea comentou, né, assim, a gente batia muita bola nessa época, porque o que começava na minha aula terminava na aula dela e vice-versa, era uma coisa muito casada, assim, e o interessante é que nessa época a gente também tinha o professor Paulo, né, que hoje está em Minas, que também é museólogo e trabalhou na escola durante um tempo, e ele participou também em algum período, né, que agora não vou saber precisar exatamente qual, desses projetos de documentação. Né? E como é que esses projetos se propunham, né? Eles se propunham justamente a fazer todo o processo documental com o acervo, desde o momento de identificar minimamente, de uma forma de registro, o que eram aqueles objetos, né? A partir disso, numerar os objetos, medir os objetos, descrever os objetos. Então, e tudo isso era feito com orientação dos professores, mas quem botava a mão na massa mesmo eram as turmas, né? Que a gente fazia questão que isso acontecesse, porque a gente fazia muita essa criação de situações problema, né? Quer dizer, mediante um acervo real e ainda um acervo cheio de questões muito sensíveis, né? Porque são, como a Andrea falou, são camadas e camadas ali de diferentes valores e significados que a gente precisava trabalhar até com as próprias turmas em relação ao que era tudo aquilo, né? Porque não, né? São, na verdade, memórias que remetem a momentos difíceis, momentos de muita dor, de privação de liberdade, né? Então, lidar com esses objetos exigia, de fato, uma postura muito ética e muito cidadã nossa em relação àquilo tudo, porque a gente estava falando de vidas e mais vidas de pessoas que passaram por ali, né? E que tinham as suas próprias histórias para contar, né? Então, todo esse processo de pensar o ciclo documental, digamos assim, né? Desde o início até a fase mais aprofundada de catalogação, registro fotográfico, etc., era feita pelos alunos e alunas, né? A gente só tinha esse trabalho de fazer essa orientação. Eu me lembro que em 1 ou 2 semestres ou mais, a gente teve até a elaboração de um banco de dados em Access, que foi disponibilizado pelo professor Paulo, a partir de uma base que já pré-existia no museu onde ele trabalhava, e essa base foi instalada num computador, a gente conseguiu até um computador para funcionar no Espaço Memória Carandiru, você lembra disso, Cissa? Tinha uma mesinha, uma cadeira e um computador, e a divisão de tarefas, né, ficava sob responsabilidade da própria turma. Então tinha, enquanto determinadas duplas iam fazendo tal coisa, a gente tinha uma pessoa que ficava no computador. Eu me lembro muito da Berit, que foi uma das nossas alunas que passou lá pelo curso. E ela foi uma das pessoas que sentava lá no computador e ia preenchendo, né, os dados a partir das fichas que os colegas preenchiam, né? E claro que às vezes a gente tinha uns desencontros aí no meio do caminho, do tipo, já fez esse objeto, faz de novo. Enfim, né, acontecia isso às vezes, mas tudo acabava se encontrando. E eu me lembro agora, assim, ouvindo vocês falarem, eu me lembro de um semestre em particular, que a gente teve uma turma que elaborou uma política de acervo para o Espaço Memória Carandiru. Era uma turma já de 3º módulo, se eu não me engano, que eles tinham como parte do trabalho de conclusão de curso a elaboração da política, né? E foi um exercício fantástico, porque o documento ficou muito bom, muito detalhado, comentando como o acervo deveria ser documentado, que critérios e padrões poderiam ser implementados, enfim. E foi muito rico, assim, um exercício que, de novo, foi feito com o professor Paulo. Eu me lembro muito, assim, da gente
sentado numa sala lá da ETEC, e praticamente a turma inteira, assim, conversando com a gente, trocando e tirando dúvidas, e porque a turma, nessa época do desenvolvimento da política, foi dividida em grupos, né? Então, cada grupo ficou responsável por escrever uma parte da política. E o nosso trabalho era justamente construir a amálgama entre todos os textos, né? E eu me lembro muito, assim, da gente rindo, trocando, foi uma coisa muito, muito rica mesmo, sabe? De muito aprendizado, acho que não só para a turma, mas para a gente também, né? De ir construindo esse processo ao longo dos anos, assim, ao longo dos semestres. Então, essa acho que é uma memória muito, muito, que eu carrego comigo, assim, do Espaço Memória Carandiru, né? Muito viva, assim, de muito aprendizado, muita troca, muita aula prática, adorava dar aula prática lá, e era muito bom, assim, porque é uma situação concreta, né? Porque muitas vezes nas aulas de documentação a gente fala muito assim, porque a gente tem que fazer pesquisa de procedência antes de fazer a aquisição, e a gente tem que fazer uma série de etapas e passos, e a gente olhando para aquele acervo, muitas coisas ainda estão por serem construídas, né? E isso às vezes dava um nó na cabeça da turma, assim, do tipo, nossa, mas como é que a gente faz se a gente não tem esse monte de informação à disposição? Mas o desafio é justamente esse, né? Pensar as coisas muito entre aspas aí, na diversidade das situações, né? E, enfim, eu acho que essa é a memória mais pungente que eu tenho, assim, do Espaço Memória Carandiru. E ouvi a Andrea falando aqui da cadeira de barbeiro, da panela. Nossa, eu lembro o quanto isso causava um impacto nas turmas, assim, que eles ficavam assim, nossa, professora, mas como é que a gente vai descrever essa cadeira de barbeiro? Ai, ai, era muito, muito bom, assim, porque era um desafio, né, constante, assim, de aprender fazendo mesmo, sabe? Então, que é uma coisa que eu acredito muito até hoje, né? Então, acho que é um pouco isso, gente, que eu tenho para falar. E agora eu passo para alguém, é isso, Cissa? Hoje eu queria fazer um comentário. Você, comigo, né? Assim, a gente recebeu o acervo da Maureen lá, né? Você lembra que Sim, foi é verdade, Cissa, é verdade, eu tinha para esquecido desse nós? capítulo. É, É verdade, é as verdade. caixas que chegaram foi uma coisa assim que a gente foi até o memorial, né? Ela estava saindo de Sim, lá. sim. A gente viu todas as caixas, acompanhou toda a tramitação. Você estava na secretaria ainda. Sim, e nessa época eu já estava dando aula no curso, eu não lembro. Já estava. A Claudinelli designou você para fazer a transferência A para lá, lembra? transferência, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso. Esquecido completamente. Primórdios. E a gente só começou a abrir na gestão da Karina. Mas quem você chama? Bom, eu gostaria de chamar a nossa querida professora Márcia, que tanto acompanhou a gente em vários desafios aí lá na escola e no curso. Obrigada, Ju. É um prazer tão grande ver vocês, rever vocês, que sempre estiveram no meu coração e que eu aprendi muito. Eu ouvindo vocês, eu falei, nossa, tem tanta coisa. E eu fui escrevendo aqui um bocadinho para não me perder, porque eu não tenho essa habilidade de vocês todas, né? Todo esse conhecimento. Primeiro, eu quero dizer que foi sempre uma grande honra poder dar condições para vocês trabalharem. Esta era a minha função, abrir condições para que vocês fizessem aquilo que vocês sabem fazer de melhor. Né? Essa sempre foi e deverá ser a função de alguém que está momentaneamente na direção, abrir espaço. Né? Mas, pensando na questão, né, dessas memórias, eu elenquei algumas,
E uma das memórias assim muito fortes, porque eu tive o privilégio, ainda que no final, de acompanhar a construção, ou melhor, da reforma, né, de todo o espaço. E lembro, agora eu vou usar muito assim, e lembro um momento que foi assim, foi pungente no sentido da ordem dos engenheiros. Derruba tudo, porque aquele espaço não era para existir. Tá? Foi uma situação onde todo mundo começou a correr, Maureen corria também, para que aquilo não acontecesse. Eu lembro dos engenheiros, um gritando para o outro, não, para, a derrubada, reconstrói aquilo. Tanto que algumas coisas são muito novas, porque efetivamente isso aconteceu. Todo mundo se mobilizou para que o espaço, aquele espaço físico, continuasse a existir. Então, esse é um primeiro momento. Um segundo momento, eu acompanhei muito de perto, e Cecília também, a luta brutal de Maureen junto ao Centro Paula Souza, e cada vez que aquela heroína entrava dentro do Centro Paula Souza, ela entrava com muita vitalidade, porque é uma pessoa de muita vitalidade. E o que acontecia? Palavras, promessas e que nunca foram cumpridas. E eu lembro dela sair do Centro Paula Souza, ela dizia, mas quanto tempo? O que vocês querem? O que é que vocês pretendem fazer? E nada era feito. Um outro momento muito duro também foi quando, em particular, o espaço físico ele estava mais ou menos construído, lembro da iluminação, como é que estava sendo montada, e aí, quando já tinha uma possibilidade de ocupação, né? Lembra da disputa, Cecília? Quando então se forma uma Secretaria de Estado única e exclusivamente para tomar posse daquele local. O que se faria daquilo, ninguém sabia. Ninguém conseguia dizer. Foi constituída uma Secretaria de Estado chamada Relações Institucionais. Ela surge por conta daquele espaço. E aí era um tal de, pode emprestar o computador, a mesinha, isso, não tinha nada. Era uma secretaria muito estranha, porque não se tinha nem lugar, não se sabia o que iria fazer, mas se já tinha motorista. Eu achei aquilo bastante interessante, porque a secretaria já tinha um motorista, eu achei bárbaro aquilo. Mas, enfim, novamente entra a briga, né? Muita luta. A Cecília foi, assim, muito corajosa, ela vai fazer o enfrentamento a Maureen, e todo mundo, 1000 documentos, dizendo que aquilo é um absurdo, aquilo não poderia acontecer. Bom, não havia exatamente dinheiro para essa secretaria continuar, e óbvio, a pessoa que foi indicada também não interessava, né? Porque vou assumir algo que não vou ganhar coisa nenhuma. Aquele espaço ficou um bocado de tempo fechado, não é isso, Cecília? Ficou bem fechado. E até que, novamente, todos os documentos, todas as intervenções da Cecília, mostrando todo o valor, inclusive, de um curso que poderia utilizar aquele espaço como uma ferramenta fantástica, né? A Maureen, com todas as suas, os seus contatos, finalmente aquele espaço vem para a ETEC.
E é nesse momento, quer dizer, não é que nesse momento começa o curso. Efetivamente, esse curso já vinha acontecendo antes da própria ETEC, ETEC Parque da Juventude, existir. Estava lá em outra ETEC e a Cecília estava desenvolvendo também. Vocês vão chegando, né? E vão dando, então, a cara do local, vão dando a energia que ele precisava, vão elaborando e executando projetos, vocês e seus alunos, e a gente chega a esse momento onde esse espaço acabou se formando, não é? Com uma riqueza incrível, que a cada dia, eu que voltei à sala de aula, os meus alunos elogiaram muito o guia, né? A orientação da Cecília ao mostrar o espaço. Então, eles estão extremamente interessados, motivados. Para o ano que vem, eles já deram 1000 sugestões. Então, internamente, isso também foi extremamente importante. E eu acho que, para finalizar isso, não é? Eu queria dizer, primeiro, da energia extremada da Maureen, do trabalho da Cecília, que por mais e momentos tão difíceis que todas passaram, mas ela soube conduzir, não é? Todos para um fim fantástico, um fim não é? Mas uma organização fantástica. E eu também queria deixar registrado que muito me emocionou ao longo de todos os anos ver antigos moradores tendo a sua individualidade sendo respeitada. Eles conseguiam se ver, era a casa deles, todos eles falavam isso. E eles choravam muito ao entrar no prédio, ao passear pelas dependências, e assim, a ansiedade que eles tinham de poder percorrer o espaço Memória Carandiru. Eles estavam voltando no tempo, ainda que um lugar bastante duro para eles, mas com momentos de fraternidade entre eles. Então, é muito emocionante a gente recordar isso. E é lógico, né, meninas? Nada disso poderia existir se todas, né, e todos não tivessem efetivamente arregaçado as mangas e construído espaço. E isso é um dos grandes valores dessa área, do curso de museologia, que se reflete, evidentemente, no espaço. Se não fosse a garra de vocês em acreditar naquilo que vocês estavam fazendo e que estão fazendo, o Espaço Memória Carandiru não existiria. O curso também não existiria. Tantas vezes, tudo isto, espaço e curso, foram ameaçados simplesmente de terminarem porque não ofereciam os números que a instituição desejava. É isso. Mas vocês são vitoriosas. Obrigada, Má. Você faz parte, né, dessa história mesmo. É uma história de luta, né? Uma história de muita luta mesmo. Todas nós, né? De outros também, enfim. Mas eu acho que o interessante, assim, nesse grupo, né, é que os bastões vão sendo passados mesmo, né? Cada um tem uma responsabilidade. E hoje o espaço, né, eu estava até falando, vou fazer uso da palavra um segundo, né?
hoje o espaço, ele é muito requisitado, né? Ele tem um reconhecimento. E você tocou num assunto, né? Quando a gente recebe a visita, né, de um dos ex-moradores, fica evidente ali o quanto se sentem respeitados, né? Porque ali é um espaço realmente de respeito de uma memória. E isso é muito intenso, né? Muito intenso mesmo. Mas vou pedir para você chamar alguém. Bom, eu toquei várias vezes no nome de Maureen, então eu passo a palavra para a Sofia. Ai, perfeito. Tá sem áudio, Sol. Oi. Então, bom, primeiro, muito obrigada, né, pelo convite. A minha mãe caiu ontem e ela fraturou o fêmur, infelizmente, e está aguardando, ia ser hoje a operação, mas vai ser só amanhã. Enfim, ela está bem, mas vai passar por um processo aí que ela já está meio calejada, porque é a terceira que ela faz. Ela fez um quadril, fez o outro e agora quebrou o fêmur, é mais uma. Então, esse museu para mim é uma coisa muito. É muito. Eu sou uma pessoa que. Eu sou muito do vivo, né? Eu não sou muito do. Por exemplo, estudar para mim é uma coisa muito difícil. Então, a escola da vida é que me ensina. E isso até hoje, a vida inteira foi assim. E eu, quando eu entrei no Carandiru, tinha 17 anos, né? 17, 18, e fiquei 20 anos lá dentro, né? Trabalhando com esses moradores que vocês falam, né? E cada peça daquela, muitas eu ganhei, aquele filtro que eu lembro que eu ganhei. Tem muita coisa que a gente ia coletando, mas isso foi realmente uma ideia da minha mãe. Eu não tinha muito porque para mim o Carandiru era aquela vida. Quando, inclusive no filme que a Luciana fez, Entre a Luz e a Sombra, que mostra o Carandiru já vazio, me deu É muito difícil para mim, porque o Carandiru, para mim, eram aqueles 7.500 moradores que eu encontrava todo dia e que a gente ia de pavilhão em pavilhão, e a gente ia para ia para o 7, ia para o 9, ia para o 8, e aí subia o andar, ia fazer uma coisa, fazer outra. E era 1 milhão de atividades que eu tinha lá dentro, e quando foi morrendo, vocês imaginam o que foi para mim aquilo. Então, eu não sou. A minha parada não é o museu, a minha parada é antes do museu, né? Então, é muito. Eu tinha uma resistência muito grande ao museu, porque eu vivia aquilo. Eu não queria que aquilo morresse, na verdade. Na verdade, quando aquilo morreu, eu tive um período de luto, né? Grande, muito grande, porque para mim foi muito difícil. Imagina, você vive 20 anos trabalhando com aquilo e, de repente, aquilo vai minguando, minguando, minguando. Eles foram sendo transferidos e a gente via a transferência deles. Fulano já foi, e aí você não via, aí de repente não tinha mais ninguém. Aquilo era horroroso, porque aquilo só era legal quando eles estavam lá, né? Porque eles eram a vida do negócio. E todas aquelas peças foram eles que fizeram, né? Mesmo que sejam as peças um chuveiro, uma resistência, enfim, tudo foram eles que fizeram, né? E o meu contato com eles era muito próximo, era muito. Então, eu tenho um outro lado, a minha visão é de um outro lado da vida daquele museu, antes daquele museu, né? Agora, o museu perpetua, né? Ele perpetua, e assim, eu sei que o Claudinho, por exemplo, foi bastante lá, e
Eu acho que eu lembro quando ele foi a primeira vez, fui até eu que falei, vai lá, eu acho que vai ser bom para você. E a minha vivência com o Claudinho lá dentro era uma loucura, assim, o Claudinho me colocou em situações terríveis. E então, o que eu tinha era história de vida com aquelas pessoas, com cada um que fez aquelas peças, né? Inclusive, tive relação com o preso, né? Então, eu cheguei a ser visita, inclusive. Visita mais ou menos porque eu não passava pela revista, mas eu fui visita. Fui visita, trabalhei, fiz de tudo ali, né? Era tudo uma vivência, foi uma vivência muito forte. E geralmente quando eu faço alguma coisa, eu vou de cabeça, né? Então, mas aquilo, quando eu fui no museu, assim, é bonito de ver todas aquelas peças, isso é verdade, de tudo muito respeitoso, né? De ter muito respeito por cada peça daquelas, cada pessoa. É muito louco, é um outro lado, é um outro olhar, uma outra vivência. Vocês catalogam. Eu fiz um trabalho com a Cecília agora que foi incrível também, né? E que talvez dê frutos. Que pode dar frutos, pode, né? É incrível também, mas quando eu passo para frente, eu vivo essa parte anterior, né? Da convivência com aquele material, da vivência com aquele material. Então, assim, e quando a minha mãe entrou, eu já trabalhava há muito tempo lá. E ela me entrou de enxerida. E porque a minha mãe é muito assim, ela vai entrando e vai meio que dominando o negócio, coisa que para mim não era muito bom, porque era um espaço que era meu e que eu tinha cavado, né? E de repente ela veio e começou a meio que dominar e eu tinha que dar umas freadas, porque ela toma conta de um tamanho assim que toma uma proporção que não era aquilo que era para ser feito. Enfim, isso são outras coisas, mas a minha vivência lá já tinha um tempão. Eu comecei em Taubaté, e depois que eu fui para o Carandiru, mas no Carandiru deve ter ficado uns 18 anos, mais ou menos isso. Eu vi a Mega Rebelião, quer dizer, aconteceu muita coisa ali que eu vivi muito de perto, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu tô até com um negócio aqui, ó, que tá na minha frente, que é isso aqui, né? Vocês sabem o que é isso, né? Vocês sabem o que é isso, não? Super. É o livro que vocês produziram no período, né? São aqui dentro, Páginas de uma Memória Carandiru, né? Aqui são depoimentos de milhares de presos que, quando a gente filmou, quando decidiu que ia fechar, a direção e os presos falaram, ó, tá liberado, pode filmar. E aí a gente começou a filmar horas, 170 horas a gente tem de filme. E isso aqui a gente coletou os depoimentos mais importantes e transcreveu e aí fez esse livro que é muito bacana. O livro não tem lá no espaço? Tem, a gente está com todos eles, inclusive, não sei se a Maureen te falou, a gente ficou em depósito e aí a gente tem uma distribuição muito, muito diminuta para manter. Porque complementa muito o trabalho de vocês, né? Incrivelmente. Complementa muito. E ele é muito procurado, muito procurado. Na biblioteca, ele é um dos 4 mais consultados. Tanto que a gente tem que renovar o da biblioteca, porque é muito não, eu acho que complementa demais o trabalho de vocês, né? Porque é aquele que fez, né, que tá falando aqui, né? Enfim, todo uma. Eu acho que o meu trabalho, o trabalho da minha mãe, o trabalho de vocês, é um trabalho que
que deu o resultado do Espaço Memória, né? E que se não fosse vocês, não estaria ali, porque realmente por mim eu não faria, porque eu tinha uma resistência absurda, absurda. Uma vez o próprio Dexter me falou assim, que eu estava falando de alguma coisa do passado, ele falou que quem vive de passado é museu. Então, é uma coisa assim, mas ele quis me dar uma provocada, assim, e aquilo me pegou tão forte, assim, né? Eu falei, caramba. E o museu, não, ele eterniza, né? Na verdade, ele eterniza toda a história que... Porque se não fosse aqui... E tinha, vou te falar, tinha milhares de coisas a mais. Mas talvez, não sei se as portas ela conseguiu todas, né? Eu acho que algumas não, né? Não, 111 perdidas de uma vez só, lá no Ciron. Enfim, eu acho que tem um outro, né? Tem um outro espaço de memória, não tem na Secretaria na penitenciária? Tem? Tem, é o Museu da Penitenciária. É isso, e por que não junta, né? Uma coisa absurda, né? Porque Mas são você... visões bem diferentes, só. Uma é a visão a partir deles, né? A outra é a visão do Estado. É diferente. Tá. Entendi. A polícia e o ladrão, né? Mas bacana. A Nádia eu conheci, né, Nádia? A gente se conheceu lá, né? Enfim, eu só posso agradecer por vocês eternizarem, né, toda essa história. Isso acho que ainda vai render muito pano ainda, porque eu acho que agora as pessoas estão começando a perceber o trabalho que foi feito lá dentro, porque não tinha muita divulgação, né? Então, foi feito um trabalho muito grande lá dentro, né? De diversas áreas, né? Então, vocês eternizaram. Muito obrigada, e eu não tenho mais o que falar. Só isso. Obrigada a você, Sô. Se não fosse você... Na verdade, essa dinâmica, a memória, ela é o processo, né? Chega um momento que ela começa a ser trabalhada nesse sentido, né? Que você fala de eternizar. Na verdade, a gente está trazendo... E por que o espaço memória está sendo tão procurado hoje em dia, né? Porque é vital que a gente trabalhe com essas questões dos direitos humanos a partir dessas vozes, né? Das vozes, de fato, de quem nunca nunca tem o microfone, né? E sabe que na semana passada o Afroex foi filmar lá, né? No espaço. Ele nunca tinha ido depois, olha, Sofia, nunca tinha ido, né? Olha Aí só. ele entrou em contato com a Nádia, fez algumas cenas, né, desse novo clipe aí do 509 e soube pela Nádia do Espaço Memória. Ele chegou lá, ele falou assim, gente, ele estava com um amigo da época, enfim, também ex-presidiário. Eles ficaram numa dinâmica ali de falar de um passado que ainda é presente para caramba, porque ninguém que passou por essa experiência está deslocado dela, jamais estará aí. Eles falam isso com muita clareza, né? Mesmo porque a sociedade sempre bate e essa memória ela não dá para apagar, né? São as marcas mesmo. E tudo aquilo que eu vi acontecer ali na minha frente foi assim, gente, né? E acontece sempre, né? A Nádia também é testemunha, você também o momento realmente de consciência desse passado, nessas vidas, que eles estão, o Claudinho, o Vanderlei, né? São vidas, né? Que se chocam ali. Sim. Processos muito, muito, né? Até controversos, às vezes, enfim. E a gente sempre se depara com isso. Alguns que estiveram, né, enfim, lá, e que hoje são pastores, advogados, o Luiz Mendes, né, que nem sei se... Bom, enfim. Aí, obrigada por ter participado, Sofia. Você me enche de orgulho aqui da mulherada. Não, imagina. Muito obrigada mesmo por vocês terem eternizado isso, né? Terem se empenhado tanto para fazer tudo isso. E eu sei que o esforço da minha mãe foi enorme mesmo. Eu não participei, mas eu via de longe. É uma guerreira.
Já tá guerreira total, parece de guerrilha mesmo, sabe? Assim, nossa, gente. Enfim, né? Assim, nossa. Bom, toda saúde para ela, viu, Sô? Assim, nossa, todo meu Eu acho que vai coração dar certo. Vai vai ter que dar, dar certo. super. Só de pensar que ela está sentindo dor, eu fico muito brava. Não, agora não tá. Agora não tá. Ela tá tomando medicação, né? Mas foi uma Sim. fratura bem grande, viu? Ai, é dolorida pra caramba. Meu Deus. Nossa, foi doído. Gritava muito. E a ambulância demorou demais para chegar. Eita. Ai. Muito amor para ela, muito, muito. Ela merece todo o nosso carinho e força. Vamos estar juntas assim que ela puder. Sim. A gente se vê também. Bom, quem você chama, Sofia, para falar? Deixa eu ver. A Nádia. Obrigada. Obrigada, Sofia, obrigada. Eu sempre me inspiro muito quando você fala sobre a sua experiência no Carandiru, né? Desde as gravações com os depoimentos, enfim. Aliás, todas vocês, mesmo as mulheres que eu não conheço, são mulheres que me inspiram muito, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, no caso, né? Porque eu percebo que o Espaço Memória Carandiru, ele é esse espaço que foi construído passinho por passinho e cada uma de vocês foi importante nisso. Eu me sinto muito privilegiada também, porque eu cheguei num momento em que o Espaço Memória Carandiru estava inaugurando uma exposição no espaço, né? Já tinha sido feita no Museu da Casa Brasileira, mas que estava ali naquele espaço. Então eu lembro, assim, eu pude pôr em prática todo o conhecimento que eu trouxe do curso, né? Então, para me apresentando, para quem não me conhece, sou aluna do técnico em museologia. Eu finalizei em 2018, justamente quando inauguramos aí em março. Foi março, sei, foi, né? Foi abril. Foi abril? Opa. 19 de abril, né, Márcia? No dia do aniversário da escola. Ah, sim. E aí teve, enfim, inspirei muito com todo o trabalho de todas, né, e de todos também, apesar dessa mesa hoje ser apenas das Minas, mas tem muito trabalho de outras pessoas, né, enfim. 19 de março mesmo. Foi dia 19 de março? 19 de março. Me marcou muito, muito mesmo. Me marca muito, né, para falar a verdade, assim. E eu percebo que é isso, assim, é um trabalho que desde a Maureen, desde a Sofia, lá na casa de detenção, quando era um espaço de aprisionamento, né? Enfim, e aí todo o caminhar, a desativação, a implantação do parque, das escolas, dos cursos, e aí o Espaço Memória Carandiru, né, com todas as suas idas e vindas, mas sobrevivendo e resistindo até o momento, né, com todas nós. Eu só consigo pensar numa palavra, assim, acho que a memória que mais me paira a mente é a questão da responsabilidade, né? Não sei se. São muitas memórias que eu carrego, porque foram anos muito intensos, desde que eu estagiei no Espaço Memória Carandiru, que eu prestei e presto trabalhos como voluntária. São muitas memórias, mas o que resume é a questão da responsabilidade. Eu acho que todas nós só estamos trabalhando ou a gente já trabalhou lá de alguma forma porque ali foi a casa, né, de detenção e passaram tantas pessoas, né, com questões tão sensíveis e que escancaram aí as desigualdades que existem na nossa sociedade, né, enfim, as estruturas sociais racistas, patriarcais, enfim, que nos moldam e que resultam, né, no aprisionamento do corpo, da mente,
E eu acho que é muita potência a gente lutar, continuar lutando por esse espaço, principalmente porque a gente ocupa ele hoje, né? Não só o Espaço Memória Carandiru, mas a escola também. Por isso que quando a Márcia falou, né, dos alunos que estão super interessados em fazer coisas para o ano que vem, eu fiquei super animada, porque eu acho que é isso, digamos, é uma responsabilidade que a gente carrega por ser aluno dessa escola, né? De não deixar com que essa memória de alguma forma se esvaia, né? Mesmo que através dos objetos da exposição, mas também através dos depoimentos. A Sofia mostrou o livro aqui dentro, Páginas de uma Memória do Carandiru, e, poxa, esse aí eu bebi da primeira à última página dele, porque quando eu fazia as visitas mediadas, eu pensava, o que eu, uma garota branca que nunca pisou num presídio, vou falar a respeito da memória do Carandiru. Nessa fonte, acho que a Nência e a Inês cansaram de me ouvir nas mediações lendo os poemas do Claudinho, os depoimentos do professor Amauri. A Nência vai lembrar desse. Porque o professor Amauri, eu acho que eu nunca conheci pessoalmente, mas o cara, pelo depoimento dele, me inspira até hoje, porque ele entrou na casa de detenção sem saber ler e escrever, aprendeu a ler e escrever lá e começou a dar aula lá dentro. E, cara, enfim, foi muito forte isso para mim. Então é isso, eu vejo muita potência no Espaço Memória Carandiru, e eu vejo que essa potência ele é um passinho de cada uma de nós, mas que pode ter muito mais potência porque a gente vive momentos muito difíceis e que precisam de diálogos, né? Que o Espaço Memória Carandiru pode proporcionar. Não só sobre a história, a memória da casa de detenção, das pessoas que por lá passaram, mas também sobre o sistema prisional, né? Nós somos o terceiro país que mais encarcera no mundo. São Paulo é o primeiro estado que mais encarcera, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande a gente continuar com isso, enfim, trazer, sim, os moradores, ex-moradores do Carandiru, né, para contar suas histórias, sempre com muito respeito. Eu acho que o Espaço Memória Carandiru ele pode ser também, né, aliás, ser um pouco mais um espaço de fala deles, assim, e que meu sonho, sinceramente, é que a gente tenha aquele espaço com vários mediadores ali, e esses mediadores sendo, inclusive, Claudinho, Vanderlei, Maurício Monteiro, a Eliane Monteiro não está aqui, mas, aliás, Elaine, perdão. Oh, meu Deus, como pode? Maravilhosa. Ela, irmã do Maurício Monteiro, né, que viveu na casa de detenção também há alguns anos. Ela é uma dessas mulheres das que viveram, e que hoje também, das que trabalham, não necessariamente para o Espaço Memória Carandiru, mas ela é uma assistente social que, enfim, procura trabalhar, né, difundir essa memória, né? O irmão dela, sempre ajudando o irmão dela, Maurício Monteiro. Enfim, eu acho que é isso, um espaço de muita potência, e todas nós temos um pouquinho disso, mas eu vejo que ele pode caminhar muito mais ainda, muito. Eu tenho muitas esperanças. Enfim, mas é um pouco disso. Tem muitas memórias, mas eu tenho, acho que, mais esse apelo mesmo para fazer, para que a gente continue, sabe? Não desista e que a gente vá construindo, mesmo que em passinhos de formiga, a gente vá caminhando, sempre em frente. É isso. E eu acho que eu vou passar a palavra para minha parça, Nancy. Antes da Nancy falar, eu vou pedir licença só um minuto, eu vou desativar o som de todo mundo, tá? Pronto. Aí agora a Nancy pode abrir o dela, só para ficar mais limpo o nosso som, tá? A professora Maria é realmente a pessoa que a Nádia mais gosta no mundo. E se brincar, ela sabe de cor o depoimento dele. Eu preciso falar isso porque é sempre isso. Mas, assim, sobre o Espaço Memória Carandiru, dá para falar muito que a partir do momento que você entra na ETEC e que você toma conhecimento do Espaço
memória Carandiru e do local em que você ocupa, você entende certas coisas. Então, vai muito além daquilo que do que foi vai muito além do que estamos vivendo no momento, porque você entende que o que estamos vivendo no momento é uma consequência daquilo que aquele lugar foi antes. Do porquê temos certas coisas em volta da ETEC, do porquê certas atitudes são tomadas, ou do porquê o seu corpo parece ter uma memória intrínseca com relação ao local, do tipo, todo mundo que chega na ETEC, vocês falam, vamos, anda em grupo, não fica sozinho, e esse tipo de coisa, ou do porquê tem tantas casas que acolhem pessoas em vulnerabilidade social no entorno. Então, o meu principal, eu diria que o principal insight que o Espaço Memória Carandiru me deu foi que tudo tem um motivo, e quando eu entrei lá, eu percebi o motivo de tudo ser daquela maneira. Então, me impactou bastante, porque às vezes a gente não tem essa consciência de como é aquilo e do porquê é aquilo. E é uma memória muito sensível, uma memória que nem sempre as pessoas querem falar, uma memória que todo dia as pessoas parecem querer invisibilizar, porque apesar de nós que somos adultos termos uma consciência do que foi o Carandiru, hoje em dia, se você perguntar para uma criança ou para um adolescente, ele não vai saber. Então, amigos que foram amigos mais jovens que foram ao Parque da Juventude, por exemplo, só sabem que lá era o Carandiru, porque eu falei para eles que era o Carandiru. Até então não tinha essa ligação. Então, tem esses dois lados do você entende a criminalização desse tipo de memória, porque memórias sensíveis tendem a ter esse tipo de estigma, né, com relação a ela, e é muito delicado, porque você se afasta de vez do que está acontecendo ao seu redor. E eu gosto bastante de pensar que quando você conhece um dos moradores ou algo do tipo, você tem uma visão tão única e tão preciosa daquilo que aconteceu, de como tudo se passou, que você tem que pensar bastante como passar isso para as outras pessoas, porque é delicado. E então, uma coisa que me pegou bastante, porque a gente sempre recebe bastante moradores lá, né? Eu já fui mediadora, né? Para quem não, eu falando como se todo mundo soubesse quem eu sou, mas já trabalhei no Espaço Memória Carandiru e já fiz mediação. E assim, a gente recebe muito, muito, muito morador lá, ex-morador, né, do Carandiru, então a gente pega bastante a visão deles do que foi o Carandiru, de como as coisas aconteciam. E o meu maior choque de realidade trabalhando na mediação foi quando, na verdade, eu recebi um pessoal do batalhão de choque. E como eles falaram a respeito da visão deles do que era o Carandiru. E enquanto mediadora, foi muito diferente para mim ver essas realidades se chocarem e como eu processei aquilo. Porque a memória deles é a memória deles. Assim como a memória de quem passou pelo Carandiru enquanto morador também é a memória deles. E eu não posso desmerecer nenhuma dessas memórias. E tenho que ter respeito pelas duas. Então é bastante interessante quando você para pensar, né, nos pontos de vista que tem a respeito das coisas. Enfim, eu tô falando muito, eu tô um pouquinho nervosa, principalmente porque, assim, eu tô com muita saudade de todo mundo que tá aqui, até de quem eu não conheço, eu estou com saudade, eu percebi. E, enfim, eu só queria dizer que é uma memória muito importante e que a gente tem um cuidado gigantesco para preservar ela, porque às vezes parece que está todo mundo tentando apagar ela e só a gente nadando com muita força contra a correnteza. E que eu tenho muito orgulho de todas vocês, porque
a gente trabalha junto para manter esse espaço e levar isso e difundir isso para o resto das pessoas. Muito obrigado por me deixarem fazer parte disso também. Vocês são incríveis. Olha, eu só queria dizer que se eu já posso passar minha palavra, eu vou passar para a Karina, porque Obrigada, Neice, obrigada. Boa noite, pessoal. Cecília, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui desse momento, estou muito feliz de rever tantas pessoas conhecidas. Acho que daqui só não conheço a Roseli e a Carol e a Sofia, eu não conhecia assim de conversa, só de ouvir falar, de assistir coisas a respeito, mas eu estou muito feliz mesmo. Para mim, participar disso aqui é um processo, na verdade, é um pouco. E participar do Espaço Memória Carandiru foi um processo de construção da minha profissão, né? Então, foi o meu primeiro contato com tudo que eu sei a respeito do universo da museologia, então foi muito, muito especial. Então, me apresentando, eu fui aluna da ETEC do curso técnico de museologia entre 2014 e 2015. E aí comecei a fazer um trabalho de estágio num projeto que tinha ali na ETEC, e isso foi me levando para o Espaço Memória Carandiru. Obviamente, levando em consideração também a experiência que eu tive enquanto aluna do curso, de usar o espaço como um laboratório para o curso com a linda, maravilhosa professora Andréia e todas as outras professoras que nos introduziram para esse universo. Ouvindo assim o que vocês falaram, pude perceber assim como todo esse processo foi uma construção, né? Desde o início com a Sofia, que teve a experiência em loco, que vivenciou esse espaço, em um momento muito diferente de nós que estamos hoje trabalhando o espaço de memória desse espaço que foi no passado, e pude perceber também assim como é interessante ver o nível, não sei se eu digo nível de reflexão ou o nível em que cada uma se encontra, né? Eu, por exemplo, me encontro no momento, acho que eu peguei o final dos últimos anos da Andréia e peguei um pouco antes da Nádia. Então eu peguei essa fase de, vamos dizer assim, de estruturação dele, né? O finalzinho da fase de estruturação do Espaço Memória Carandiru. Então eu posso perceber assim que é muito legal ver o quanto eu acabei, digamos assim, atuando numa fase de construção que me proporcionou ter um outro tipo de pensamento. Então meu pensamento está muito conectado com o que a Andréia expôs, esse cuidado com o material, esse cuidado com o acervo, entender o que é um acervo, trabalhar isso como acervo, entender que apesar daqueles objetos serem objetos do cotidiano das pessoas, aquilo estava musealizado, e como se trabalhar um objeto musealizado, como fazer esse processo de catalogação, então todo esse cuidado. Aí eu trabalhei ativamente no processo de transporte dos acervos que foram para o Museu da Casa Brasileira, que a palavra realmente é responsabilidade, né? Porque realmente foi uma responsabilidade muito grande, assim, foi uma primeira experiência com isso e a dimensão disso, e foi muito louco, assim, entender todos esses processos da museologia na prática, né? Foi bem legal, e eu pude perceber depois ali na fala da Nádia, na fala da Nancy, como elas já estão vivenciando um processo de reflexão do espaço, né? Eu acho que eu pouco peguei isso. Eu agora, já faz um tempo que eu não estou mais ativamente como voluntária, mas imagino que porque também as atividades de voluntariado elas foram se diminuindo, né, nesse período que a gente passou de pandemia. Mas, enfim, estou disponível e pude também participar de algum trabalho de voluntariado depois, como a Nancy falou, atendendo, recebendo pessoas, apresentando o espaço para os alunos novos da ETEC. Então, a vivência, a experiência que eu tive não me proporcionou
tanta reflexão como eu tenho percebido nas novas gerações, e quanto é legal isso, quanto realmente a gente é uma coisa assim, né? A gente se completa e vai formando tudo isso. Então, pensar que a importância de cada uma nesse processo, nesse papel, é fundamental, e como é legal ver a Cecília como um elo entre tudo isso, assim, muito legal. Eu acho que, como memória, se eu entendi bem, assim, a dinâmica, eu acho que ficou para mim muito a memória de entender o acervo, entender essa questão de musealizar, do que é todo esse processo da museologia. Acho que foi o que eu mais peguei, assim, durante esse tempo que eu estive no espaço. Acho que é isso, gente. Acho que minha contribuição passa por isso. Eu estou bastante feliz de poder participar mesmo. Tô bem legal rever todo mundo e dar esse depoimento. Tem uma série de pessoas me perguntando se isso aqui vai passar em algum lugar, estava querendo assistir, e eu descobri que a gente não tá rolando ao vivo, né? Mas eu já avisei o pessoal que já mostrei para eles a página no YouTube, já falei para eles seguirem e acompanharem, que vai ser publicado. E eu vou passar a palavra para a Pri. Obrigada. Antes de você começar, a gente vai precisar de voluntários, Karina. Antes de você entrar, eu até tinha dito, sabe? O espaço está há 2 anos sem ser higienizado. Se a Nádia entrar lá, ela me bate, porque até agosto ninguém tinha entrado lá, né? Aí eu estou recebendo algumas pessoas e realmente assim está dramática a situação. Precisamos muito de voluntariado. Mas aí a gente vai armar esse timinho. Obrigada, viu? Uhum. Eu fiquei sabendo que até a Andréia vai vir do Rio de Janeiro para ajudar. Nossa, super me ofereço. Meu Deus do céu. Primeiro eu choro uma meia hora de emoção e depois eu pego a mão na massa. Aqui, Karina, não fica triste que não está passando agora ao vivo. A gente tentou muito, assim, acho que todo mundo, assim, as mulheres que estavam organizando, todo mundo fez vários tutoriais tentando fazer isso acontecer, mas a gente garante que no próximo ano vai estar ao vivo, tá bom? E tá gravando e a gente vai colocar lá no nosso YouTube, todo mundo vai poder assistir depois. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com essas pessoas incríveis, é muito emocionante mesmo. A gente fica assim, eu vou chorar, né? Nossa, a gente fica muito emocionada, é muito bom ver pessoas que eu não via há muito tempo, como a Andréia, né, que foi a nossa grande professora aí de conservação do curso. Então, eu fui aluna do curso em 2013, aluna da Cecília, da Andréia, da Ju, e acho que é importante citar isso aqui, né, que elas me ensinaram a amar aquele espaço, da forma como elas foram ensinando nas aulas. A Ju falou que levava os alunos, né, para a gente fazer lá a documentação, tem minha letra lá, sim, eu fiz várias daquelas documentações, e limpamos as peças, né, na aula de conservação. Então, fiz parte desse processo. Eu acho que isso vai despertando na gente um amor por aquele espaço, né? Um respeito muito grande, um amor muito grande. Então, quando eu virei professora do curso em 2014, já estou lá há 8 anos, né? E quando virei professora, a gente fala com esse amor para os alunos, né? Eles chegam, nossa, você não sabe ainda que é o Espaço Memória? E aí a gente começa a falar com aquela paixão, com aquele amor que despertaram na gente, né? Até nesse momento online, assim, está sendo muito difícil. Os alunos não conhecem o Espaço Memória. E eu falo, como vocês não conhecem? Vocês não estão na ETEC, né? Como pode, né? Faz parte da nossa espinha dorsal, né? É conhecer aquele espaço.
Então, tem sido bastante difícil a gente estar longe. Eu aproveito muito o espaço nas minhas aulas também, porque sou professora de comunicação e de mediação, então a gente aproveita muito. É muito bom ter um espaço vivo, né, acontecendo ali para os alunos experimentarem mediação e explorarem aquele espaço, né? É uma forma também deles irem ganhando esse respeito, esse carinho por aquele espaço. E ouvindo as meninas falarem, né, a Nádia, a Nancy, a Karina, durante muito tempo a gente pensa no espaço memória e pensa numa carinha. Ah, o espaço é da Karina. Durante muito tempo a gente pensava, tem que agendar a visita, fala com a Karina. Não, a Karina dá um jeito, a Karina tem a chave. Aí acaba o período Karina e começa, Nádia, agora é com a Nádia sabe tudo, a Nádia é a dona do museu. Aí depois é a Nancy. Aí eu, ai meu Deus, é lindo da gente ver isso, porque cada uma que segurou com muita força, com muita garra, com muito amor esse nosso espaço, né? Então é muito lindo de ver isso. Bom, eu acho que é isso, assim, eu posso dizer que eu nunca tinha imaginado estar dentro do Carandiru, nunca me passou pela cabeça, e de repente eu estava lá, e a minha mãe morria de medo, ela falava, filha, quanto tempo você vai ficar nesse lugar? Filha, mas agora você vai dar aula nesse lugar? A minha mãe morre de medo daquele lugar, mas eu acho que ela tem que visitar o museu, ela tem que conhecer essa história, né? A gente precisa, como a Nancy falou, de desmistificar, né? E aproximar. Aquilo era uma casa, né? As pessoas moraram lá, então a gente vê esse relato da minha mãe, também é uma forma da gente pensar quantas pessoas ainda precisam conhecer essa história e ganhar esse respeito, né? Então, acho que é isso, tá dentro de mim o Espaço Memória Carandiru, não tem como não, tá dentro da nossa vida, da nossa história, e é isso, eu agradeço muito por estar aqui, estamos sempre lá, trabalhando, sempre que a Cecília chama, a gente faz tudo que precisar, o que a gente sabe e o que a gente não sabe, a gente faz. É isso, muito obrigada, eu vou passar a palavra, feliz de estar aqui com todas essas pessoas queridas, passo a palavra para a Carol, a Carolina, e aí a gente deixa a Cecília fechar depois com chave de ouro, né? Pensei. Obrigada, gente. Oi, gente, boa noite. Nossa, eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu fiquei assim, nossa, gente, eu já tô sendo lembrada por esse espaço que eu tento lembrar o tempo todo. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por esse momento de conversa, retrocedendo de trás para frente, né? Hoje, no espaço que eu trabalho, que é o espaço que, né, ajudou a organizar, né, que é a Secretaria de Cultura, organizar esse evento do Sonhar o Mundo, que foi muito importante para a gente pensar esse lugar das mulheres dentro dos museus, e enquanto profissionais, enquanto visitantes, e como sonhar esse mundo de direitos humanos esse ano, né, pela perspectiva da mulher. E aí eu fico percebendo o quanto as mulheres sempre permearam todos esses espaços da museologia para mim, né? Então, hoje eu estou dentro de espaço onde foi possível construir um evento pensado para mulheres, e que partiu, e essa possibilidade de estar nesse espaço veio do Carandiru. Se eu vou pensar numa memória, eu acho que vai ser as primeiras aulas em que os professores perguntam para a gente, mas por que você veio fazer museologia? E toda vez a gente, enquanto aluno, a gente fica perguntando, mas o que a gente vai responder? Porque os outros vão pensar, né, sobre o que a gente vai responder. E eu lembro que cada aula a gente fala uma coisa diferente, né? Porque cada professor pergunta e a gente vai dando resposta diferente ao longo do curso. E eu lembro que uma das aulas, não me recordo para qual professor, mas eu falei assim, eu vim porque eu não gosto de museus. Porque não é um espaço que eu frequentei durante a minha infância, adolescência, então, assim, não me reconhecia nesse espaço. As instituições que eu conhecia, eu não me reconhecia naquela memória, né? Então, por que eu ia gostar de um espaço que hoje, né, eu referencio o Mário Chagas, que eu conheci a partir da Priscila, que me emprestou o meu primeiro livro de museologia, sobre essas memórias necrófilas. Então, eu sempre imaginava o museu como um espaço da memória morta, né? Então, eu falo assim, nossa, gente, mas
né? Por quê? E aí eu fui entrar no curso de museologia e falei assim, não, eu acho que é um espaço potente, né? Se ele está sendo utilizado, o museu está sendo utilizado como um espaço de cultura, educação, é porque tem alguma coisa ali, né? E na época eu dava aula, então eu queria utilizar como uma ferramenta dentro da sala de aula. E aí eu conheci o Espaço Memória Carandiru através dessas professoras, então assim, eu sempre referencio, eu nunca consigo não referenciar preferencialmente as mulheres que eu convivi, né? Então vai desde da Priscila, sempre sorrindo nas aulas, e assim, insistindo para a gente se empenhar cada vez mais nos nossos trabalhos, não está colorido o suficiente, não está chamando a atenção o suficiente do público, da Juliana e a insistência dela também da gente fazer bons documentos, a gente sempre observar o que a gente está colocando ali no papel, a gente observar o objeto em todos as suas características. Da Cecília, assim, todo mundo consegue citar a Cecília como esse amor que ela tem pelo espaço, então não tem como você não criar um amor assim direto, né? Porque a defesa que se faz sobre esse espaço, assim, não tem como você não defender. Assim, eu sou uma das maiores defensoras desse curso para fora de São Paulo, né? Então eu fui para Minas fazer a graduação em museologia a partir desse empenho que essas professoras levaram para mim de trabalhar na área e me fazer me apaixonar pela área, uma área que eu não, de um espaço que eu não me reconhecia, e foi o Espaço Memória Carandiru que eu percebi essa memória viva. Eu falei, meu Deus, é possível criar memórias vivas, de não estar associado a aquele objeto estar ali, e apesar da gente, apesar de ser colocado, né, dentro da literatura, né, que o museu ele perde a sua função, o objeto perde a sua função dentro do museu, assim, não perde, ele não perde a vida dele, né? Então, e foi no Espaço Memória Carandiru que eu senti isso. Então, assim, a defesa que eu faço para as pessoas fazerem o curso de museologia, assim, eu quase entrego panfletinhos, gente, faça técnico, assim. Hoje eu estou na graduação, mas, assim, eu acho que devia ter técnico em todas as cidades, assim, porque é muito incrível. Então, eu tenho muitas memórias, assim como todas da ETEC, do Espaço Memória Carandiru. É muito difícil estar, a Nádia mesmo citou sobre questões específicas de estar dentro de um espaço que foi uma casa de detenção, né? Isso transpassa o nosso corpo de uma forma muito sensível. Então, é pesado. Então, assim, eu lembro dos colegas fazerem brincadeiras assim, ai, gente, eu tô sentindo uma energia ruim, assim. E se você parar para pensar e entender sobre a memória que está colocada ali naquelas paredes, realmente, assim, você tem sensações ruins ali naquele espaço. Porque você sente, quando você lê o livro, né, que a Sofia mostrou, quando você visita o espaço, você tem sensações, assim, sobre toda aquela dor, aquele sofrimento, mas aí quando você conhece o espaço Memória Carandiru, você vê aquela vivacidade e a felicidade que passou naquele espaço também. Então, você vê esses milhares de confluências que você tem dentro e as possibilidades que você tem de trabalhar a memória, né? Então, foi muito importante para a minha formação, hoje para a minha profissão e principalmente para mim enquanto pessoa, estar ocupando esse espaço de uma pessoa que passou ali pelo Memória Carandiru, passou pela ETEC. Então, eu só tenho coisas boas para falar. E como a Nádia, eu sou uma super entusiasta de que isso vai crescer muito. Espero que... Eu não vou me colocar disponível nesse momento, que eu preciso terminar essa graduação, gente. Eu vou terminar essa graduação e, olha, pode ter certeza, eu estou 100% disponível como voluntária no Espaço Memória Carandiru, mas eu preciso terminar essa graduação primeiro. Mas, com certeza, a gente vai trabalhar muito juntos ainda e criar muitas coisas incríveis, difundir esse curso cada vez mais, que, como foi apontado, ele sofreu muitos ataques por não estar, né, como foi dito, apresentando números que as pessoas querem, mas quem está ali dentro sabe que não são números que definem a qualidade do curso, a qualidade do espaço. Quem saiu dali saiu com muito amor. Eu não conheço pessoas que falem mal do curso, porque sabem que a possibilidade de trabalho que a gente teve ali, de conhecimento, de autoconhecimento, assim, é uma experiência mesmo que a gente tem durante um curto período, né, de 1 ano e meio, mas que
acaba acrescentando para a nossa vida toda. Então, é isso, e eu passar para fechar, né, como a Priscila disse, com chave de ouro, para a Cecília. Obrigada, Carol. Olha, Cecília, eu queria só falar uma coisa, porque você ser a primeira, a gente sempre acaba lembrando, e eu queria lembrar um pouco das turmas de 2000, eu fiquei de 2008 a 2013, e eu acho importante citar esse grupo, né, enfim, e tem alguns trabalhos que eu me lembro de, alguns ter acompanhado, alguns dos meus colegas, mas a gente introduziu muito trabalho de memória oral. E um deles, especificamente, eles fizeram um vídeo e foi no início, no finalzinho do analógico para o digital, então ficaram em fitinhas, não é o XCAR que a gente tem hoje. Mas tem muito material, tem muito material, e tem um material específico que são de moradores, ficaram 30 anos aí. A gente fizemos com Mendes, que eu acho que faleceu há pouco tempo, e a informação que ele dá é muito rica nesses vídeos, né? Então, provavelmente, mais para frente, vocês tenham que fazer um trabalho de digitalização desse material, mas ele é muito rico, e aí eu queria também saudar essas turmas que fizeram vídeos, que fizeram material técnico, que fizeram uma pesquisa incrível sobre o bairro e sobre o complexo. Então, assim, há vários, provavelmente vão assistir, então, eu não vou lembrar o nome de todos, mas tem a Gabriela, tem a Júlia, tem vários deles que fizeram trabalhos de iconografia, e que, como eu fui a primeira, não pude, mas esse trabalho específico de memória oral, que a gente ainda fazia com aquela Panasonic enorme, né, e que eles carregavam, então, assim, tem muita história bacana, e em algum momento vale a pena falar também com essas turmas, né, porque hoje a gente carrega na mão, e eles carregavam em 2 aquela Panasonic, e fizeram um trabalho incrível, então esse trabalho está aí, e tem um trabalho lindo do Mendes, ele falando sobre esses 30 anos, ele mostrando, inclusive, como é que ele era o exercício diário, que era a academia deles, ele fala sobre o Drauzio Varela, e é lindíssimo o que ele fala. Tem um outro que ele conta todo a histórico das igrejas dentro do Carandiru, então eu quero falar um pouco, eu só estou falando um pouquinho disso para lembrar desse grupo, é isso. Esse das igrejas é o Davi Orestes, de vez em quando ele aparece lá. São vários, né? São 17, né, Rô? Foi um trabalho incrível mesmo. A gente está com todo esse material lá, transcrito, só não atualizamos a mídia, mas aquela mídia, ela é tranquila de atualizar. É uma mídia impressionante, aquelas fitinhas. E você falou daquela máquina, eu e a Pri resolvemos usá-la outro dia. Não fomos bem. Outro dia já faz 3 anos, né? Porque os últimos 2 anos a gente ficou em casa. A gente desistiu dela. Ai, gente. Bom, eu vou terminar assim agradecendo imensamente essas memórias, né? Que se somam, assim, na verdade são uma construção de resistência mesmo, né? De uma fala, como eu sempre digo, esse espaço, ele é um espaço muito especial, porque ele é um espaço que tem tudo socialmente, tinha tudo para não existir. Então, desde essa percepção, né, a presença da Sofia, a presença da Maureen, né, mesmo que a Sofia não tivesse a intenção primeira de preservar, ao se deparar, né, com essa memória preservada, assim como todos os moradores, e é assim a vida da gente, né? Enquanto a gente está vivendo, a gente não pensa, né, o quanto no futuro isso vai ser importante. A vivência de todos esses alunos, né, de todos os professores, de todo mundo que passou pelo Espaço Memória Carandiru, ou pelo curso, ou tem relação com alguém que esteve no presídio durante o tempo que foi Carandiru, se sente ali, de alguma maneira, diretamente representado alguns, mas indiretamente também. Quer dizer, ali é um lugar de representação. A Carol falou uma coisa muito interessante da representatividade que ele tem para dar voz a um grupo que não tem voz. E quantos grupos com os quais a gente trabalha
que não têm esse direito à voz, e que a gente tem sempre. Então, é uma experiência que serve para a maior parte dos alunos no curso, e que eles levam isso para a vida. Isso é reconfortante, porque eu acho que é para isso que a gente trabalha mesmo, né? A minha visão da museologia social é justamente essa, da gente estar sempre resistindo e inserindo dados aí, né, de dar visibilidade para quem não tem, para quem é invisível, melhor dizendo, né? E muitos de nós vivemos isso em momentos da vida, né? E profissionalmente a gente tem que dar voz, né, a essas pessoas que não têm voz. Então, é um desejo, sempre foi desejo desse curso, né? A Márcia deu o microfone para a gente e foi junto, né? Foi carregando aí todo esse instrumental, até recentemente, a gente só tem a agradecer mesmo. Nem preciso falar da Sophie e da Maureen, porque, assim, não é que sem elas, né? É que elas fizeram. Não haveria se não houvesse essa clara intenção aí de registro e de registro, né? Para deixar registrado. Era esse o desejo desde o início. E hoje a gente preserva esses registros e eles são cada dia mais importantes, né? É só isso. Essa é a minha memória, né? A minha memória é a memória de hoje, de ontem, que eu estava lá e que recebi ex-morador, e da semana passada que foi gravado um vídeo, então, para um cara que é artista e surgiu lá, e a Sofia conhece tão bem. Então, isso tudo é muito, muito rico, né? Muito rico. É cultura, de fato, né? E é uma memória a ser preservada e garantida, né? Para muitos e muitos anos aí. E estamos juntos lá, quando a gente precisar. Eu sei que vocês estão juntos, porque vocês estão sempre juntos, né, Carol? Todas essas pessoas que estão aqui nunca disseram não para esse lugar, nem para o curso, né? E alguns carregam bandeiras mesmo, né? De verdade, a Carol é uma lutadora aí pelo curso, a gente também, a gente resiste bravamente. Às vezes dá uma canseira, né, Márcia? Nossa Senhora Aparecida, que canseira que dá, né? Mas é isso. É assim, né? E a gente está aí para isso, para essa luta, né? Enquanto tiver vida, tem luta. Obrigada, gente. Sem palavras mesmo. Muito obrigada a todas, né? Pelas suas vidas. Obrigada, gente. Beijo enorme, Cecília. Obrigada, Beijo gente. enorme para todas. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Um beijo. Beijo. Um beijo, André. Beijo, Márcia, as meninas, a Karina, a Andréa, a Nádia. Adorei conhecer vocês, viu? E o trabalho de vocês. Um beijão, boa sorte. A gente está por aí, a gente se encontra por aí. Tá bom? Sempre presente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigadão. Obrigada. Saudades, viu? Tchau, tchau, Priscila. Parabéns pelas bonecas. Ai, obrigada. Você é uma artista maravilhosa. Muito obrigada. Beijão. Isso é o bom do museu, né? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Lili. Márcia, Tchau, Márcia. obrigada. Queridas.